Ricardo, só uma perguntinha. O livro que você está se referindo é A Bússola e o Leme Sim, sim, eu falei sobre. Sim, eu vi no começo, mas eu estou perguntando quando você falou agora, porque enfim, o tema É, de hoje é a força do hábito. E está então, dentro a desse Força do Hábito é outro um livro. capítulo do livro, tá? É um capítulo deste livro? Oi? É um capítulo desse livro do Sim, Haroldo? sim. Engraçado, eu vi, não tinha me dado conta. Tá, desculpe. Imagina. Desculpe. Obrigada. Nada, imagina. E também nós vamos utilizar esse capítulo para entendermos como é a nossa jornada, que é a chamada jornada do herói. E que tem muito a ver, olha só, com aquele vídeo que nós apresentamos na palestra de segunda-feira, né? Sobre a leveza, sobre. Enfim, mas a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá, Marcelo, por favor. Peraí que não tá indo. Tá. Pronto. Bom, então, segundo os neurocientistas, o nosso cérebro busca a todo momento formas de poupar esforço e energia, tá? Então, uma característica do nosso cérebro, né? Um cérebro eficiente, então, ele ocupa menos espaço, ele consome menos nutrientes e nos permite parar de pensar em rotinas básicas, tais quais andar, respirar, digerir. Então, são hábitos que a gente não pensa mais neles, a gente faz, o nosso cérebro age de forma com que eles aconteçam, né? Então, esses padrões similares e rotineiros recebem o nome genérico de hábito, ok? De modo semelhante, em nível psicológico e emocional, adotamos comportamentos que são rotineiros, né? Os hábitos psíquicos, ok? Pode passar. Então, esses padrões rotineiros recebem o nome de hábitos, genérico de hábitos, e pode passar a próxima. Enquanto nós aprendemos uma nova rotina, a nossa atividade cerebral, especialmente nas células nervosas, é enorme, uma vez que cada elemento precisa ser assimilado, comparado e armazenado na memória. Então, vamos lá novamente. Andar, respirar, digerir estão na nossa memória, são hábitos, né? E adotamos, né, em nível psicológico e emocional, os chamados hábitos psíquicos, né? Então, a nova rotina, aprendemos uma nova rotina, e essa rotina é uma nova atividade cerebral, né? Então, ela precisa ser assimilada, comparada e armazenada na nossa memória, né? Pode passar. Aprendido o comportamento, ele torna-se automático, então, tá? Como ficou automático o andar, respirar, né? Então, quando aprendido o comportamento, o, o cérebro
é liberado para outras atividades, ou seja, então ele, para aquela rotina nova, ele assimilou, comparou, e ele então cessa. Então ele está liberado para outras atividades. Então é mais ou menos o funcionamento de um computador. A gente joga uma rotina lá, né, para processar um determinado processo dentro de uma empresa, o nosso aqui mesmo, e aquela rotina está lá, ela está catalogada. E eu posso fazer outras, eu posso modificar, mas aquela foi assimilada, catalogada, e eu vou usar sempre, né? Como, por exemplo, a gente usa aqui o Teams, né? Então, vamos fazer uma palestra agora online, então a gente vai usar o Teams para isso. É uma rotina que já está lá, está assimilada, tá dentro da memória do nosso computador, né? Então, segundo, tem mais uma coisa que eu queria falar aqui. Já falei do comportamento torna-se automático, né? E nesse processo, então, esses centros nervosos, né? Eles são essenciais para armazenar e recordar padrões, permitindo a diminuição da atividade cerebral para padrões mínimos. Em suma, o que vocês têm que guardar? O cérebro busca sempre formas de poupar esforço, certo? Então, segundo o Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, os hábitos se formam em 3 estágios: estímulo, rotina e recompensa. Pode passar. O estímulo. O estímulo, ele aciona o modo automático de nosso cérebro de acordo com a situação experimentada. Ok? Então, ele ativa o modo automático do nosso cérebro de acordo com a situação, né? Isso quanto ao estímulo. A rotina. Após a escolha desse padrão de comportamento mais adequado à situação, começa a funcionar a rotina, previamente armazenada, e agimos segundo o padrão memorizado. Essa rotina, então, ela pode ser física, mental ou emocional. E o terceiro seria a recompensa, né? Finalmente, a recompensa, o que é? É o elemento que auxilia o cérebro a reconhecer se vale a pena memorizar esse estágio específico para o futuro, decorrente do prazer experimentado ou ganho obtido ao final do processo. Então, é a recompensa que em função do que nós sentimos, do prazer, da alegria experimentado, ele pode, né, reservar essa rotina, né, armazenar essa rotina dentro do nosso cérebro, né? Então, quando surge um hábito, pode deixar aqui, Marcelo. Quando surge um hábito, o cérebro interrompe o processo de tomada de decisões. Então, é um hábito, então ele não processa as decisões. Diminui seu esforço e desvia o foco para outras atividades. Aí, o que acontece? Nós ganhamos em eficiência, mas perdemos em liberdade, pois nosso cérebro trata de igual modo tanto os hábitos ruins quanto os bons. Lembra que nós falamos sobre os hábitos nocivos e os hábitos bons na quarta-feira passada, né? Então,
A boa notícia é que os hábitos podem ser ignorados, podem ser alterados e podem ser substituídos, né? Sendo assim, nós precisamos aprender a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que os hábitos nocivos. Então, nós temos que substituir os hábitos nocivos por bons hábitos. E é preciso aprender a criar essas novas rotinas, né? Assumindo esse controle, né? Do loop, né? Do hábito. Então, assumindo esse controle dessa questão do hábito nocivo e o hábito bom, né? Forçando tais tendências nocivas, então, nesse looping, a ficarem em segundo plano, mediante a aquisição de hábitos saudáveis, novos e saudáveis. Então, tudo isso que nós colocamos aqui no início, procurando não falar muito da ciência, mas é como o nosso cérebro age em função dos hábitos que adquirimos, dos hábitos emocionais, dos hábitos físicos, enfim, todo esse processo. Bom, agora, pode passar. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as histórias que contamos, né? A história da nossa vida, ela é composta por pessoas, certo? Acontecimentos e avaliações ou interpretações. Pessoas chegam, provocam dor ou prazer, despertam o nosso amor ou o nosso ódio. Ou desamor, para não falar em ódio, né? Elas reagem a nós, mas no fundo são absolutamente autônomas. Acontecimentos se desdobram com a nossa ativa participação, ou totalmente alheios à nossa influência. Alguns deles surgem a despeito da nossa vontade, sem que possamos controlar ou interferir. As avaliações, porém, são juízos de valor, interpretações, scripts e dependem de grande parte do nosso mapa mental. Pode passar, Marcelo. Então, no momento em que experimentamos a presença e ação, né, ou e ação de alguém, ou qualquer acontecimento, é desencadeado um conjunto de emoções processadas e interpretadas, gerando os complexos estados emocionais. Então, essas influências, sejam elas de espíritos encarnados, né, de pessoas ou de espíritos desencarnados, processam, são interpretadas, estão gerando complexos estados emocionais. Então, no final desse processo, no final desse processo, armazenamos na memória o significado da experiência que tivemos, né? Mas essa avaliação, essa interpretação, esse juízo de valor é profundamente subjetivo e depende de um conjunto de elementos. O fator idade de cada um de nós, herança familiar,
mapa mental, entre outros. Em síntese, nós atuamos feito roteiristas, diretores e produtores do nosso filme particular. Nós contamos a nossa própria história a partir dos acontecimentos e das pessoas que se conectam ao nosso destino. Pode passar. Assim, significado e estados emocionais são duas forças da vida. O significado é a força que modela e esculpe, ao passo que os estados emocionais são as forças que dão colorido à vida. Tá? Então, significados e estados emocionais são essas duas forças, tá, da vida. As aerovias, por exemplo, nós vamos falar muito, porque o Haroldo ele faz uma correlação com a nossa trajetória, a nossa estrada com as aerovias, né? Então, as aerovias, elas formam-se a partir do trajeto efetivamente percorrido por inúmeras aeronaves ao longo do tempo. De modo semelhante, as histórias que nós contamos a respeito de nós mesmos e da nossa vida, ou de períodos dela, representam estradas aéreas que condicionam o nosso plano de voo, né? As nossas metas, os nossos objetivos, os nossos propósitos de vida, né? O nosso plano reencarnatório. Tá? Isso deve-se ao fato de termos uma tendência a repetir padrões, recontar as mesmas histórias e viver as mesmas experiências por simples hábito, né? Por simples hábito. Como vimos, os hábitos se formam porque o cérebro, o nosso cérebro, busca incessantemente formas de poupar esforço. Além do que, sempre existe uma recompensa no final. Ou seja, há sempre um ganho psicológico, mesmo nas situações mais difíceis. E se quisermos, então, alterar os nossos hábitos, né? Se desejamos recontar a nossa história, torna-se necessário um imenso esforço para quebrar padrões e uma capacidade de adiar a recompensa. Olha que louco, né? Para quebrar padrões e uma capacidade de adiar a recompensa, até que o novo hábito esteja formado. Então, nós temos uma necessidade muito grande da recompensa. Então, às vezes não queremos quebrar padrões, não queremos mudar de hábitos, porque não queremos esperar essa outra recompensa. Sem falar na imprescindível mudança mental. Nosso mapa mental, muitas vezes, precisa ser completamente refeito. Então, é importante, porém, compreender quais são os componentes de uma história, caso nossa intenção seja substituí-la por outra mais saudável, ou nossos hábitos substituí-los por hábitos saudáveis e, sabe, ter aquela força de vontade para esperar uma recompensa, né? Através do estímulo, né?
e da recompensa final, de uma nova rotina, de um novo... Bom, a estrutura de qualquer narrativa ou história pode ser resumida em 7 elementos. Eles foram retirados da jornada do herói, uma espécie de padrão de todas as narrativas da literatura mundial. Então, o primeiro elemento é o problema versus a necessidade. O problema é uma necessidade que não está sendo satisfeita, embora nem sempre o personagem principal esteja consciente. Em muitos casos, ele percebe apenas o desejo que o move, mas não suas reais necessidades. Para que a história se desdobre, ela precisa desenvolver crenças, valores, habilidades, a fim de compreender o que o incomoda e quais são suas necessidades de longo prazo. Okay? O segundo é o desejo, é a força motriz por trás do comportamento do personagem principal da história. Como vimos, o desejo surge para atender a uma necessidade básica do ser. E ambos estão associados a um tipo de emoção específica, formando o trio necessidade, desejo e emoção. O terceiro é o oponente. Há 3 tipos de oponentes: o externo, o familiar e o interior. Quanto maior o oponente, maior o herói. Eu estou tendo a oportunidade de finalizar o curso de constelação familiar, e essa questão da oponência, ela surge assim com uma clareza muito grande. Então, o oponente é muito importante na nossa história, né? O quarto é o plano, que é a estratégia desenvolvida pelo herói para lidar com o oponente. Então, qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso plano para lidar com as dificuldades criadas pelo oponente aos nossos desejos, às nossas realizações, né? A quinta é a batalha, é o confronto pessoal com o oponente, no qual o personagem principal torna-se consciente de ser frágil, mortal e limitado. Nesse processo, ele costuma encontrar o significado da sua própria existência. O sexto é a realização pessoal. A satisfação dos desejos e necessidades, bem como a realização pessoal, constituem as metas do herói e costumam coroar o seu esforço. É a recompensa, né? Essa realização pessoal pode ser obtida na forma de aquisição de novos valores ou traços de caráter, tais quais um nível mais profundo de coragem, de fé,
determinação, honestidade e humildade. Então, olha só que recompensas boas, né? E o último e sétimo é o equilíbrio. Novo ponto de equilíbrio é atingido quando o herói desenvolve novos valores ou traços de caráter. Ao atingir esse ponto, ele costuma entrar em contato com as suas reais necessidades, a fim de preenchê-las. Esse esboço não é completo, que nós estamos falando, né? E o próprio autor está longe de abarcar toda, né, a complexidade de uma vida humana, mas é suficiente para nos alertar para pontos importantes da história que estamos contando. Compreender essa estrutura é fundamental. É o primeiro passo para reescrever a nossa própria história. As aerovias existem e não podem ser apagadas, mas podemos escolher e percorrer outros trajetos. Pode passar a próxima, que é essa tela, para encerrar, diz assim: essa é a nossa jornada e convidamos todos para juntos percorrê-la com leveza e equilíbrio. Esses pássaros aqui estão colocados porque nós vamos ver no primeiro capítulo do livro em que ele fala das faculdades que as aves têm de sentido e direção. E conta a história de uma andorinha do Ártico que percorre anualmente, semestralmente, não sei quantos quilômetros ao redor da Terra, nessa trajetória da recompensa, que sai de uma situação de inverno para o verão. Então, e elas têm dentro delas um radar, né? Que ela conhece a Terra através do radar. E elas voam através. E ele faz, então, uma analogia conosco, que nós também temos faculdades e aptidões inatas que nós temos que desenvolver para percorrer essa trajetória, tá? Então, não esquecendo, para encerrar, do Sermão da Montanha, em que Jesus coloca a seguinte frase: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. Por coincidência, o próximo grupo vai falar sobre o Sermão da Montanha na segunda-feira. Estamos conectados, não é? Tem uma nova... Tem mais só uma... Obrigado. Vamos conversar, então? Perfeito. Vamos conversar. As andorinhas percorrem 71 mil quilômetros. 71. 71. É bastante. E elas vão a 330 quilômetros por dia. A velocidade média delas é isso. Percorrem 520 a 670 quilômetros por dia. É coisa pra caramba. E ela é pequenininha, né? É bem legal.
Bom, e aí, o que fica de tudo isso aí, gente? Quem quer dar o pontapé inicial? Eu vou falar, não sei se eu estou certo, mas eu acredito que o que o Ricardo colocou é que nós devemos quebrar paradigmas, né? Estamos acostumados com os hábitos corriqueiros do dia a dia e temos que quebrar esse paradigma, né? E eu acredito, assim, por experiência própria, que há vários caminhos, mas talvez o mais curto é a gente levar um choque, né? Você que está acostumado no dia a dia, naquela coisa, e você tem que quebrar aquele paradigma, pá, pá, e talvez um choque que leve ao caminho mais curto. No meu caso, eu fumei dos 18 aos 28 anos, 10 anos. E tentei várias vezes, tentei. Eu só parei, quebrei o paradigma quando eu levei um choque. Eu peguei uma pinteira do cigarro e deixei dentro de um copo de álcool. E no dia seguinte eu vi que aquele álcool virou uma pasta preta. Aquela pasta preta para mim foi um choque. Falei, isso está no meu pulmão, eu tenho que quebrar isso, não pode ser. Então, eu não sei se é o caminho correto que eu estou falando, mas eu acho que quebrar paradigmas, eu acho que sempre a gente levar um choque ajuda muito. Não sei se é bem essa colocação, mas foi isso que aconteceu comigo. A mudança de hábito, ela percorre vários caminhos, né? Esse é um dos caminhos, com certeza é um dos caminhos. O choque, a consciência, né? A consciência plena, o entendimento daquilo, né? Você conseguiu problematizar, entender o problema que aquilo era, e a partir disso você mudou o seu desejo, olhando o caminho, o percurso do herói, como o Ricardo trouxe. Então, para ser herói, porque isso é uma atividade, é legal esse paralelo que ele fez da jornada do herói, porque a gente não está habituado a enfrentar os nossos inimigos, a encarar os inimigos. A gente vai escamoteando, a gente vai escondendo. Quer dizer, não, é um hábito, estou acostumado, não, me faz bem, imagina, nunca me fez nada, e está tudo bem, está tudo certo. Né? E isso é a não identificação do inimigo. Então, assim, a antítese da jornada do herói. É você não ter esse inimigo claro. Como é que ele é, esse oponente, né? Que ele fala de oponente. Mas, na realidade, na jornada, ele trata como inimigo mesmo. Falando, né, das 12 etapas da jornada, só para vocês terem uma ideia, é o mundo comum, o chamado aventura, a recusa do chamado, ou seja, eu sou chamado à aventura de parar de fumar, mas eu vou recusar porque eu tenho o hábito de fazer. Então começa por aí já. Aí você faz o encontro com o mentor, que é assim, alguém, no caso foi o seu mentor foi a piteira, né? E aí você fez a travessia do primeiro limiar, a sua maior dificuldade. Aí vai para as provas, você vai tendo prova, essa prova de que a piteira era algo fundamental. Os aliados e os inimigos, né, os desejos e a boa saúde. Então você vai. Só que aí você vai para a aproximação da caverna secreta. O que é? O esconderijo. Você quer se esconder, você quer sumir, porque todos ao seu redor fumam e para você está fazendo alguma coisa diferente de todos. Você está enfrentando o seu inimigo. E é bem interessante. Aí vem a recompensa, como ele falou, e o caminho de volta. Aí você faz um caminho de volta para começar tudo de novo, onde você faz a ressurreição e o retorno ao Elixir. Então, a história da nossa vida, ela vai passar por essas etapas. Os filmes, a maioria dos filmes, eles são baseados, os filmes de muita aventura, eles são baseados nessa jornada do herói. Aliás, ele foi criado por um roteirista. A ideia é de um roteirista da jornada do herói. Só para que a gente tenha... Ele pegou essas 7 etapas, mas na realidade são 12 etapas da jornada. E é isso, quer dizer, acho que a mudança de hábito é uma coisa
bastante complexa, né? Cada um vai ter o seu mecanismo, né? O seu gatilho de estabelecer essa mudança, porque vai gerar, se eu não gero a necessidade, se eu não tenho uma conversa aberta, íntima comigo mesmo, se eu não tenho esse entendimento de quem é meu inimigo direto, eu acho que o oponente, né? Eu acho que a gente vai sempre levando a vida, deixando a vida nos levar. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a pergunta que eu faço é assim: você tem consciência de qual é o seu inimigo? O seu inimigo, o seu oponente? Ele pode ser interno, né? No caso que o Luiz trouxe do cigarro, né? O vício, ele é um inimigo interno. É algo que a gente recorrentemente faz e criou o hábito de fazer. Então, a gente tem diferentes tipos. Pode ser um oponente familiar, uma pessoa que te traz bastante tristeza, rancor, que te traz sentimentos que não são muito bons. E também pode ser o externo, pode ser qualquer coisa, né, do trabalho, de amigos, de vizinhos, enfim, coisas que a gente não tem. O oponente, a gente não tem controle nenhum. A gente precisa aprender que se eu quero ser herói, eu preciso agir frente a esse oponente. Eu que preciso enfrentá-lo, eu que preciso tomar as atitudes. Se você quiser achar que é um paradigma, perfeito, pode ser um paradigma. Mas, no fundo, é uma mudança do modelo mental, da forma de pensar, de como eu vou pensar sobre aquele oponente, sobre aquela dificuldade que eu tenho. Na ontologia da linguagem, nós chamamos de quiebre, né? É algo que eu sei que eu preciso mudar, mas que tem uma barreira transparente que faz com que eu continue no mesmo lugar, confortável, né? Então, a ideia é essa. Eu preciso quebrar essa parede de vidro que separa, está nesse limiar, daquilo que eu estou no meu conforto e daquilo que está lá fora que não é meu conforto, que é bem desconfortável. Encarar as minhas dificuldades, e aí eu tenho que montar um plano muito bem montado para conseguir dominar, né, esse meu inimigo. Porque vem a batalha, vem tudo isso, tem a luta, até chegar no que ele diz no livro da Bússola, que é na realização pessoal. É isso. Entendemos aí? Tudo bem? Estão todos confortáveis Tudo bem. por esse caminho? Da minha parte, tudo bem. Então, dentro da... Pode falar aí. Um exemplo assim bem claro do que você disse e completando alguma coisa é que nós sempre falamos, olha, nós temos que mudar os nossos pensamentos, né? Temos que ter pensamentos positivos, né? E não negativos. Isso é um hábito que nós próprios adquirimos, que é, olha, nós temos que mudar nossos pensamentos. Mas não é bem mudar os nossos pensamentos, é trocar os nossos padrões mentais, né? É tornar esses pensamentos negativos, que se tornam hábitos negativos, secundários. Isso exige um novo mapa mental, né? Então, tudo isso que a gente está aprendendo no SPI todos esses anos, está dentro dessa caminhada, dessa trajetória, né? Então, muitas vezes a gente até se acomoda, né? Olha, temos que ter pensamentos positivos. E fim de papo, né? Mas não é só isso. É trocar muitas coisas, é identificar esses oponentes, é identificar, né, o que a gente precisa, o que a gente deseja, vis-à-vis as nossas necessidades, né? Então,
Era isso para... Legal. Qual um hábito que você gostaria de colocar na sua vida? Alguém tem algum hábito que... Eu não vou falar de tirar o hábito, de inserir um hábito na sua vida. Alguém tem aí alguma coisa que gostaria de tornar hábito? Ninguém tem coragem? Ah, eu acho muito difícil, essa colocação, porque cada ser humano é um universo. Eu, assim, no meu caso, isso que você está falando, a fuga, procurar alguma coisa para despertar. Eu tive a felicidade de herdar um hábito do meu pai, que é a leitura. Então, o que me ajudou muito a desviar o caminho, a quebrar o paradigma, foi esse hábito de leitura. Então, eu herdei do meu pai o hábito de leitura em todos os universos, qualquer coisa, qualquer tipo de leitura, romance, guerra, guerrilha, comunismo, não sei o quê, romance, espiritismo, Jesus, tem tudo, 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 tudo. Às vezes eu até sofro por isso, porque eu não sei quem é que falou isso aí. Se a gente não, acho que foi até uma palestra do Ricardo, que ele passou uns filmes de umas pessoas que eram felizes, eram pobríssimas lá na África. Então é difícil você escolher alguma coisa que te desvia a atenção e te leva para aquele lado. Mas no meu caso, como eu leio muito, então às vezes eu gostaria de não saber nada. Se eu não sei que existe uma geladeira, eu não quero a geladeira. Se eu não quero ter um carro, eu não quero ter um carro. Então, quanto mais você se aprofunda nos conhecimentos, mais você sofre. Porque você fica conhecendo as coisas, o mundo, como funciona, a religião, política, tudo. Então, você sofre muito com isso. Mas, independente disso, para mim foi uma fuga perfeita. Eu me refugiei na leitura. Eu acredito que muitas outras pessoas se refugiam no esporte, no futebol. Eu sei que muitos de vocês praticam basquetebol. Eu sei que cada um de nós deve ter alguma coisinha dentro da gente que a gente gosta de fazer. E se apegar naquela coisinha, como um refúgio. Talvez seja, não sei se estou falando besteira, talvez seja por aí. Não, perfeito. Mas a minha pergunta é, o que você não faz que você gostaria de fazer? Um novo hábito. É difícil. É isso que gostaria de Demais. fazer. O fácil, resposta fácil. Eu gostaria de tornar um Brasil perfeito, mas isso é uma utopia. Perfeito. Não, não é utopia, não. Não é utopia, não. Você pode começar fazendo alguma coisa ao seu redor. Assim é que começam as grandes revoluções, tá ok? Não é um grupo, não é um monte de gente, é uma pessoa, né? Então, você precisa iniciar a sua revolução. Ou seja, você não pode esperar que o outro seja perfeito. Essa é a jornada do herói. Esse é o problema da humanidade. A maior parte de nós é que nós acreditamos que as soluções estão no mundo externo e não no nosso mundo. Então, se eu consigo, ao meu redor, fazer um mundo melhor, se eu genuinamente desejo isso e não verbalmente, a gente começa a ter uma mudança, aí sim, paradigmática. Aí é uma questão fundamental. Por quê? É simples a gente falar, eu quero um Brasil melhor, eu quero um mundo melhor. Mas se esse mundo, você é o mundo, né? Nós somos o próprio mundo. Se você não faz esse mundo, por que o outro tem que fazer? Então nós precisamos começar a ter consciência de que a jornada é mais difícil do que a gente imagina. É bem mais difícil. Por isso que a gente fala sempre, o que é reforma íntima, né, a importância do estudo, tudo isso vem em função exatamente disso que você falou. Foi assim, eu queria um Brasil. Perfeito. Esse Brasil está aí, ele está pronto. Basta você começar a criar. Beatriz, pode falar. Acho que seu microfone está desligado. Eu não estou te vendo. Gostaria de criar um hábito.
colocaria como hábito, eu sinceramente estou tentando introjetar isso para mim, é o seguinte, é não ficar criando em nenhuma situação, pessoal, profissional, não criar expectativas em relação a nada. Nem as pessoas, nem as coisas, aos projetos. Sim, não criar expectativas. Você trabalha em cima disso, faz o possível para desenvolver aquela sua ideia, ir atrás dos seus projetos, mas sem criar expectativas exageradas e, de preferência, não ter expectativa, porque aí as coisas vão acontecendo, fluem de uma maneira mais leve, na minha opinião, se você não tem tanta expectativa, e você pode atingir seus objetivos de uma forma melhor. Eu estou tentando falar isso para mim diariamente, sabe? Porque às vezes você levanta expectativas em relação a fatos, a pessoas, a situações, e aquilo não ocorre, aí de repente você se frustra, não sei o que. Não, eu acho que assim, se a gente começa, não é que você, não vou criar expectativa de nada, vou ficar parado, cruzado os braços. Não, nada disso. Você vai continuar a empreender e ir atrás dos seus projetos, mas sem criar aquela coisa, porque você vai ficando... Eu acho que quando você cria muita expectativa diante das coisas e das pessoas, a tendência sua, além da frustração, que pode ser grande na maioria das vezes, é uma tendência a se estressar muito com uma coisa que poderia acontecer e poderia ser leve se você não criasse tantas expectativas. Eu acho que... Olha, recentemente, semana passada, no sábado, eu vi conversando, falando com uma pessoa, e vi que assim, nossa, quando eu comecei a ver a coisa com outro olhar, com um olhar mais leve, eu cheguei numa melhor conclusão, a conversa fluiu, mas, sabe, sem aquele peso, aquela coisa. É a história da expectativa aí que eu estou falando. Isso é uma coisa, quando você fez essa pergunta, Marcelo, veio a mim mesmo. Essa coisa de você tomar cuidado com essa coisa de criar expectativa. Recentemente, já várias pessoas já haviam me alertado sobre isso e falado, né? E eu não tinha compreendido muito bem. Hoje, eu não estou dizendo que eu estou perfeita nisso, mas eu estou me esforçando profundamente nesse sentido. Era isso, tá? Obrigado. Obrigado. É isso aí. Então, aprendizados, né? Nós temos que colocar força. Se nós temos um projeto, nós temos que colocar a nossa energia, a nossa força. Exatamente. É a nossa. Eu não posso esperar a energia do outro. Exatamente. Não dá para... A energia do outro é do outro. Eu não sei se ele tem os mesmos interesses naquele projeto. Exatamente. E o Ricardo ele coloca uma coisa no começo da palestra que é bastante importante. Eu até pensei em colocar uma música sobre isso, né? Que é daquela que eu adoro, do Milton Nascimento, né? O mesmo trem da chegada é o trem da partida. Pessoas chegam e pessoas se vão, né? Isso é isso. Ou seja, nada está fixo dentro da nossa vida. Não tem. As pessoas... Eu estou fixo. A minha vida depende tudo de mim. É meu espírito. O que eu estou desenvolvendo comigo. Com as pessoas que eu estou interagindo agora, eu tinha um grupo espírita antes do SPI, e que, num determinado momento, eu disse assim, pessoal, muito obrigado, meu avô fundou esse grupo, etc e tal, mas eu estou há 30 anos com vocês e não vejo sair do lugar. Eu preciso novos ares, entendeu? Eu preciso de novas aberturas. Essas pessoas seguiram suas vidas, né? Do jeito que elas achavam melhor seguir. E aí, né? Mas elas fazem parte da minha história da vida espiritual. Então é interessante isso. A gente tem que ter... O nosso projeto tem que ser importante. Nós temos que ir em busca do nosso projeto. Eu fui em busca
de uma casa que eu pudesse me desenvolver de uma forma melhor, mais interessante, mais inteligente, diferente daquilo que eu estava fazendo. E aí encontrei o SPI. É assim que eu acho que a gente tem que lidar com a vida, né? Eu acho que... O Marcelo, É. desculpa, só complementando a isso que você está falando mesmo, é uma coisa que também a gente tem falado constantemente aqui nas palestras ultimamente, é a gente também, quando você vai em busca desse seu autoconhecimento e você se esforça para isso, você vai começando a entender exatamente isso que você acabou de colocar e saber que, assim, as pessoas fazem parte tal do seu projeto, tal, da sua vida espiritual, mas você é que tem que se mobilizar, é que tem que ir atrás daquilo que você quer, do seu projeto, porque ninguém vai fazer por você. É claro que, assim, as pessoas que vão aparecendo no seu caminho, que você vai cruzando, vão sempre contribuindo, assim como você contribui na vida delas também. É isso aí. É bem por aí. Mas a gente se acha nesse sentido. Eu gostei, é isso mesmo, Marcelo. Muito obrigado. Pode falar, Dorinha. Eu não vou te responder a pergunta que você fez agora ultimamente, tá? Que você perguntou que hábitos a gente queria mudar. Não sei, no momento eu não sei. Tá. Mas vou ir um pouquinho mais para trás. Eu me venho na mente, me parece que o processo dos hábitos, para mim, eu estou vendo bem parecido, semelhante com o do perdão. É um processo, não é fácil, depende de nós, e assim, você tem que ter consciência de que você tem que mudar o hábito. Como você chegou até isso? Porque começou a te incomodar. Alguma coisa te incomoda para você poder mudar. Aí você sente e chega à necessidade. Aí que você vai conseguir mudar. Mas não é um processo fácil. Depende de nós, de cada um de nós. E o que você falou, outro é outro. O outro tem seus hábitos, suas ideias, suas coisas. É teu, é nosso. Mas tem que alguma coisa vai te incomodar, aí você vai fazer consciência e você vai perceber que você está com a necessidade de mudar tal coisa, tal hábito. Perfeito. E o convite a isso tudo, né, hábitos, é que a gente possa experimentar. Ou seja, a gente não tem certeza de absolutamente nada. Por isso que a jornada do herói é interessante que a gente tenha na mente. Porque, assim, o herói nunca sabe o que vai acontecer. E, na maioria das vezes, ele leva uma surra muito grande. Né? Ele vai, a gente tem a sensação de que ele vai ser destruído em algum momento. Mas, no fundo, ele não é destruído. Né? Ele levanta das cinzas. Né? Como é que fala? Levanta das cinzas, tem um termo. E que é interessante. É a Fênix. A Fênix, né? Que ela ressurge das cinzas. Ressurge, né? Ressurge das cinzas. Ressurgir das cinzas. E a ideia é essa. A gente tem... O que eu acho é que a gente, às vezes, não está dando chance de experimentação. A gente não está experimentando novos hábitos, novas sensações, para que essas sensações se tornem hábitos e a gente possa evoluir e crescer. Então, vamos falar algumas coisas, né, que eu tenho debatido bastante em âmbito familiar, enfim. As pessoas confundem a espiritualidade com a religiosidade, entendeu? Então, eu acho assim, você não precisa ser religioso, mas onde é que está a sua espiritualidade? E o que você faz com a sua espiritualidade? A quem que você está servindo? A quem que você está prestando algum tipo de serviço? Única e exclusivamente a você? Então, essas são questões que a gente precisa começar a questionar. Porque assim, eu vou ao centro porque é para minha reforma íntima. Mas e trabalhar? E se doar para alguém? E fazer alguma coisa pelo outro? Eu não estou falando de dar a cesta básica, eu estou falando assim, do seu tempo. Né?
aquela pessoa que está chegando ali em sofrimento, aquele seu vizinho que está em sofrimento, você dedica um pouco do seu tempo a ele, para tudo isso que você aprende, todos os ensinamentos que você tem, você praticar e criar um hábito e entender, né, o quanto você pode se desenvolver enquanto herói para si mesmo, né? De dizer assim, cara, eu pratico a minha espiritualidade. Essas são as perguntas essas são as questões que nós temos que nos fazer. É assim, eu vou ao centro, ó, bacana, é muito bom você ir ao centro, mas o mínimo de dedicação ao outro é necessário. E quando eu falo outro, não é aquele que vai ao centro, é aquele que está próximo de você. É aquele familiar que está em uma profunda tristeza, é alguém no seu trabalho que tá desequilibrado. E o que você está fazendo? Essa pergunta a gente tem que se fazer, né? Porque no determinado momento nós vamos precisar. Então, quando eu vou voltar à jornada do herói, porque eu gosto muito da jornada do herói, em algumas situações nós somos mentores. Na jornada do herói a gente precisa do mentor. É aquele cara que vai te inspirar, é aquela pessoa que vai te dar um toque, né, para o herói, inclusive. Vai falar alguma coisa e esse herói muda o jogo dele. E às vezes nós somos essas pessoas. E às vezes nós precisamos de alguém como nosso mentor. Então o que acontece na maioria das vezes é que a gente acha sempre que tem que ter um mentor dentro de um centro espírita para a gente. Não, você é mentor. Você também é mentor. Você também precisa ter essa experiência, essa experimentação. Faz sentido isso para vocês? Faz sim. Tá. Bom, o que eu não toquei? Que assunto que eu não toquei? Nos hábitos. Foi muito bom. Ele começa com 3 perguntas. Na bússola, né? Ele fala, a bússola é o leme. Você tem seguido a sua melhor rota? Então pensa na sua vida espiritual e vê se você está seguindo uma rota que você acha adequada. Se essa é a melhor rota que você está tomando. E aí eu vou te dizer, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você gostaria de discutir, procure alguém para conversar. Que pode estar aqui no grupo, que pode estar fora do grupo, mas assim, veja o caminho, o seu caminho da vida espiritual. Como é que é? Faz sentido para você? Eu acho que deve fazer sentido porque você tem vindo aqui toda quarta-feira. E se você está vindo toda quarta-feira, você tem, a tua vida espiritual está se desabrochando, ou você quer que ela se desabroche. Então, bacana, isso é fundamental. E o que nós precisamos fazer para que ela efetivamente tome forma? Que ela seja uma vida plena, para que te traga felicidade, para que te traga prazer. E que esse hábito, ele seja um hábito muito saudável, muito gostoso de ser feito. E não aquele hábito de se arrastar. Putz, hoje tem centro. Ai, meu Deus, eu preciso ir, senão as coisas não dão certo na minha vida, etc e tal. Não, né? Acho que não. Acho que não é mais isso pra gente. O que é interessante é que a gente busque o prazer. Como que a gente busca o prazer? Sendo protagonista. Então, assim, vamos protagonizar. Fala assim, a gente enche, né? Vai dar uma palestra, faz uma coisa. Por que isso? Para que você protagonize alguma coisa, para que você também entenda que você é um espírito que pode fazer as coisas, que você também é médium, que você também intui, que você também ajuda, que você também... tudo isso a gente precisa ter. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém consegue fazer isso por você. É só você mesmo. Então, né, vê se a tua rota é essa, tá certa. Faça o teu mapa de voo, o seu mapa de navegação. O que eu quero em 2022? Não precisa esperar dezembro. Faz o que eu gostaria de fazer com a minha vida espiritual. Não é só ler o livro. Ler o livro é importante,
Mas o que eu vou agir? Qual ação além do livro que eu vou fazer? Se eu não tenho isso, eu fico na minha zona de conforto, naquele lugar tranquilo. Fala, Ricardo Alves. Imagina o seguinte: nós estamos numa estação, aí vai chegar o trem da espiritualidade. Todo mundo quer tomar o trem. E tem alguns que querem ir na janelinha no primeiro vagão. Né? Aí, sei lá, briga, tal, porque não, mas eu peguei o primeiro lugar da espiritualidade. Tudo bem, tá bom. Aí, outro dia, ele está na estação e vai passar o trem da mediunidade. Ele vai querer pegar o primeiro lugar do primeiro vagão. Mais uma que vocês possam pensar, que nós falamos bastante. Eu preciso ter uma pessoa caridosa e humilde. Aí vem o trem da humildade. Aí você conte, eu já peguei primeiro na espiritualidade, na mediunidade, agora eu vou pegar na caridade. E aí? Né? Os outros que não conseguiram pegar o primeiro vagão, o trem vai chegar no mesmo destino para todo mundo. Né? Então, sabe, vamos mudar os nossos padrões vibratórios, né? Os nossos, às vezes a gente precisa mudar esse nosso comportamento mental, né? E, enfim, é isso. Isso que você estava falando é interessante. Quem assistiu o filme Nosso Lar, é aquela passagem daquela moça, né, que ela fez isso que você está falando. Ela fez caridade, pegou o trem na janelinha, tal, mas ela chegou lá e falou, mas eu fiz tudo que mandaram. Espiritualidade, fiz caridade, fiz tudo direitinho. Por que E ela acabou indo embora do Nosso Lar, porque falou, mas não é bem isso. Você tem que... Era de outra forma que você tem que agir. Como o Cristo falou, dá com uma mão sem olhar a outra mão. E ela praticava o bem já pensando que ela estava salva, fazendo uma caridade, fazendo uma coisa, mas não era o instinto dela, não era aquilo que ela queria. E ela ficou tremendamente assim, desiludida quando ela chegou lá em cima com os espíritos e falou, mas não era bem isso que era para fazer, né? Não sei se vocês lembram dessa passagem do filme. Sim. Que é bem isso que você falou aí. É bem por aí mesmo. E por aí vai. Então, nós temos que pensar nos nossos estímulos, né? Então, o que são os estímulos? O que dá sentido? Qual é o meu propósito? O que eu quero? Seja no trabalho, seja na minha vida familiar, seja na minha vida espiritual, seja com o meu corpo físico, seja com o que for. Eu preciso gerar estímulos para que eu possa trazer a evolução necessária. Para daí gerar rotinas. Ou seja, eu quero emagrecer. Bom, esse está aí. Mas por que eu quero emagrecer? Qual é a ideia? A partir disso, você vai criar as suas rotinas e nessa rotina vem a recompensa. Então, é bem interessante que a gente pegue esse ciclo, né, que são os 3 estágios do hábito, que é um livro muito bom para quem quiser ler. Eu tinha já lido e dei para alguém e eu comprei novamente esse livro, que é bem interessante. E ele fala sobre essas questões, né? Então, vamos pensar nisso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tem algo? Você está com a mão levantada aí? Eu esqueci de abaixar. Mas Então, assim,
Sempre tem alguma coisa para falar, mas Pode falar. Fique à vontade. só queria dizer, estava aqui dando uma olhada no livro, nós vamos, na sequência, passar por vários capítulos, começar pelo primeiro, né? Uhum. E, É o da andorinha, né? Primeiro é o da... exatamente. Mas, nesse sentido do, do que a gente deseja, o que a gente gostaria, né? Uhum. Eu encontrei aquela pergunta que nós fizemos, Marcelo, há um tempo atrás, quando nós estávamos estudando a mediunidade, né? Que a gente utilizou algumas passagens, alguns capítulos desse livro, junto com a imensidão dos sentidos. Então, olha, você tem a tua rota, é a melhor rota, como o Marcelo colocou. O que você está fazendo com isso, né? Você quer mudar alguma coisa, né? Tá bom, então vamos pensar no seguinte. A pergunta que vocês vão lembrar. O que mudaria se você soubesse, além da data do seu nascimento, a data da sua morte? Né? A pergunta é forte. Eu, O que aí você chutou faria? fora da barraca. O que você faria? Eu lembro que nós tivemos várias respostas e tal, mas a grande resposta, que é talvez utópica, é a seguinte: eu não faria nada, porque eu já estou fazendo, né? Então, mas esse é o nosso projeto, é a nossa vida, né? É o nosso trem, né? É isso aí. Muito bom. Essa é uma ideia. E é um exercício que a gente fazia, né? E a gente pode depois fazer presencialmente. Porque a gente te leva até o enterro de alguém e esse enterro é o seu. Daí você vai escutar as pessoas falando. Você Aí gostaria foi forte, que hein? escutasse. Aí foi É, forte. mas Aí aí, foi. o que eu gostaria que as pessoas falassem de mim, eu estou fazendo. É. Eu preciso fazer, né? É isso. Então, como a gente não tem a Roberta, eu pensei em fazer uma coisa aqui hoje diferente. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Não, não deu certo. Não. Muito ruim isso. Não entra aqui. Ok? Agora talvez dê certo. Oh, meu pai. Vocês estão vendo aí? Vamos lá, capitão. Estão vendo? Sim.
chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Tchau, gente. Boa noite.